Olá, que bom contar com a sua audiência em mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje, nosso primeiro do ano, com uma novidade. Além do nosso canal no YouTube, você nos acompanha também na Rádio Mais RJ. Neste primeiro episódio, eu recebo aqui para um bate-papo o presidente da Câmara de Campos, vereador Fred Rangel, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Fred. Obrigado pelo convite, Arnaldo. Esperamos ter um bom bate-papo aqui e ser enriquecedor para ambas as partes. Fred, vamos começar falando sobre o começo mesmo, né? Construção de candidatura. Era algo que você já almejava? Você que está no seu segundo mandato, já almejava a presidência? Como que se deu a construção dessa candidatura? Aconteceu de forma natural. A gente se elegeu num partido que teve 7 representantes na Câmara de Vereadores, então a gente já sabia que pela proporcionalidade seria algo tangível. E, diante de algumas conversas que existiram, a gente foi credenciando o nosso nome pelo perfil que a gente imaginava que fosse ser o mais adequado para a Câmara nesse momento, e graças a Deus culminou com a nossa vitória no dia 1º de janeiro. Desculpa. A gente que acompanha política, né? Eu vi muita gente queimando largada, foi muita gente colocando candidatura ao mesmo tempo. Só no seu partido eram 4 nomes que queriam ali a presidência da casa. Como que foi feita essa costura interna com os vereadores? Só o Juninho Virgílio que manteve, vamos falar sobre isso também, mas essa costura interna com os vereadores aliados para a eleição da mesa. Até porque em um determinado momento, eu cheguei até a escrever, Fred, que você tinha carta branca de Vladimir, mas tinha vereador reclamando que conversava pouco com você ainda, talvez até pelo seu perfil, mas como que foi construída essa candidatura internamente? Então, de forma muito tranquila, a gente sabia que diante, como eu falei, da proporcionalidade, dificilmente a presidência não seria de um vereador do PP, e aí foi analisado o perfil de candidaturas. Independente da ligação que eu tenha de forma particular com o prefeito, a gente procura separar, né, dentro do possível, sabendo da envergadura de ser um representante maior do legislativo, e a gente foi construindo partidariamente essa candidatura à presidência. Primeiro, foram várias conversas dentro do PP, onde a gente colocava que para esse biênio, esse momento, o nome nosso era o que conseguiria regimentar o maior número de apoios, inclusive dos vereadores de outros partidos. E, ultrapassada essa questão interna no PP, a gente foi conversando com os presidentes e vereadores eleitos nos outros partidos e chegamos ao dia 1º com um certo favoritismo para a eleição da mesa. Eleição de mesa é eleição surpresa, né? Muitas vezes a Campos mesmo na legislatura que você fez parte, né? Tudo combinado, na hora o jogo virou. Deu alguma tensão ali até o dia 1º ou já estava tudo muito bem amarrado? Não, friozinho na barriga, faz parte do processo democrático de escolha dos seus representantes. Se levar até o final ali com seriedade. A gente sabia que existia, como eu falei, não um favoritismo, mas existia um potencial muito grande na nossa candidatura. Mas a gente levou com seriedade até o final, porque, como você falou, em outros momentos, nem sempre aquilo que estava para acontecer era o que se refletia na hora exata do voto. Agora, você teve 22 votos, né? 2 abstenções, do ex-presidente Marquinho e a da Tamires, filha do deputado Thiago Rangel. E você teve ali também o voto do Juninho, que foi o único que votou nele mesmo. Você falou da construção com o seu grupo político. E com a oposição? Quem fez essa ponte do Fred Rangel com os vereadores de oposição? Muitos deles até novatos, mas também alguns vereadores reeleitos ou com experiência de vários mandatos. Quem fez essa ponte do Fred com a oposição? Então, foi uma construção minha mesmo, com o ex-presidente Marquinhos Bacelar. Eu, como é sabido, eu fiquei a metade do meu mandato licenciado e executando lá a missão que me foi dada pelo prefeito de ser secretário de Serviços Públicos, e entro na Câmara em janeiro de 2023 com a missão de ajudar a parar algumas arestas que estavam distanciando ainda mais os caminhos políticos da oposição e da nossa base. E a partir dali eu comecei uma relação muito positiva com o presidente Marquinhos Bacelar, o que nos permitiu ter esse estreitamento no final do biênio dele e possibilitou a gente ter algumas tratativas para que ele pudesse, caso
como aconteceu, não dar o voto dele, mas que liberasse a bancada de oposição para que estivesse nesse projeto com a gente e nos dando o voto no dia 1º. E foi o que aconteceu. Esse primeiro mês agora, a legislatura está começando ainda, nem tem sessão, é um momento mais interno, né? Seu trabalho interno ali como presidente, de conhecer de verdade as atribuições do cargo, né? Mas agora, quando o jogo começar mesmo, como que você visualiza a Câmara nessa relação, como você mesmo disse, você tem uma relação pessoal, familiar com o prefeito Vladimir Garotinho, para manter esse distanciamento, o presidente da Câmara e o prefeito não se misturar com os amigos, né, compadres, como o Vladimir mesmo falou comigo, Fred Rangel e Vladimir Garotinho. Como vai ser essa linha? Difícil separar? Não, não é difícil não, porque até, como eu falei aqui, estive como secretário do Executivo, secretário de Serviço Público por 2 anos, e ali já deu para o prefeito ele ver que a gente tem as nossas opiniões, o nosso jeito de trabalhar, e sempre através do diálogo chegamos ao melhor denominador e aquilo que era melhor no que a gente acreditava naquele momento. Trago essa experiência agora para a presidência da casa, sabendo da envergadura do cargo, do que o cargo exige e do que a população espera da gente. Vou falar de forma muito categórica aqui. Estou presidente do Legislativo para representar da melhor forma possível a nossa população. Claro que a gente faz parte de um grupo político e segue algumas diretrizes e através das quais a gente acredita no projeto político capitaneado pelo prefeito Vladimir. Mas isso não nos impede de termos a nossa independência, que é o que a gente acredita que vai prevalecer nesses próximos 2 anos. Você vai ser presidente da Câmara com o prefeito Vladimir, mas existe uma forte tendência de ter outro prefeito em abril do ano que vem, ainda nesse primeiro biênio, que todo mundo fala sobre isso abertamente, a possibilidade de Vladimir renunciar para ser candidato na eleição de 2026. Não dá nem para falar que não tem uma relação de Frederico Rangel com o Frederico Paes, até porque nesse período aí de articulação, quem teve junto com você sempre foi o vice-prefeito Frederico Paes. Você acha que já está certo, Frederico, o próximo prefeito? E qual a sua relação com ele? Então, esse movimento vai depender, claro, do prefeito Vladimir, que tem as suas ambições políticas, mas no momento oportuno ele vai estar dando esse norte para a gente. Se a gente partir da premissa de que ele vai seguir esse novo caminho, eu posso dizer que o Frederico Paes, quem eu carinhosamente chamo de Xará, e tem também o Rangel, ele é Rangel Paes, eu sou de Matos Rangel. A nossa relação ela já vem de muito tempo também, nós temos uma afinidade muito grande, pensamos muito parecido em relação a alguns temas, e eu tenho certeza que do mesmo modo que eu vejo a sintonia com o prefeito Vladimir muito positiva, com o vice, tenho certeza que será igual. Você é filho de político, né, ex-vereador, está indo para o seu segundo mandato. A política sempre fez parte da sua rotina, era uma coisa que você sempre acompanhou, se imaginava em lugar de posição de destaque, como hoje presidente da Câmara, ou isso foi aos poucos, uma coisa que foi se construindo aos poucos? Então, como você falou, sou filho do ex-vereador Jorge Rangel, quem eu tenho um orgulho muito grande, e já milito, como você também colocou aí, há muito tempo já nos bastidores da política. Fui assessor parlamentar federal, tanto do ex-deputado Paulo Feijó, quanto do ex-deputado Vladimir Garotinho, por cerca de 10 anos. Então a gente costuma dizer que a gente já vivia nesse meio político e gosta, né? Gostava daquilo que fazia. E a passagem para uma candidatura e, consequentemente, um mandato foi uma coisa gradual e eu sabia que no momento certo isso iria acontecer, como efetivamente aconteceu. Projetar para você que eu esperava ser presidente da Câmara, confesso a você que não, mas a gente recebe com muita tranquilidade e serenidade esse desafio e espero cumpri-lo da melhor forma possível. A sua candidatura, como já coloquei aqui, você teve 22 votos, 2 abstenções e 1 voto contrário, vereador da base, Juninho Virgílio, que não tirou
a candidatura dele. Ele esteve aqui comigo, disse que não tiraria a candidatura de maneira nenhuma, que era um desejo, era uma promessa do prefeito Vladimir, nas palavras dele, né, um acordo feito lá atrás. Qual salto? Como que fica? Vladimir convidou ele para ser líder, até onde eu sei, não sei se aceitou ainda. Ele tinha pedido um tempo numa reunião que nós vamos falar sobre ela daqui a pouco. Mas eu não sei se ele já aceitou ser líder do governo. Mas como que fica o saldo dentro da base desse movimento? Um grupo, se for um grupo dentro de um grupo, né, os vigílios, eles têm uma força dentro do grupo, né? Quando a gente fala em Juninho, está falando também de Tiago, que estava articulando ali junto com ele. Ficou alguma ranhura desse episódio? Qual a relação do Fred Rangel com o Juninho Virgílio? Ranhura nenhuma, já estivemos em várias oportunidades conversando sobre essa ocasião, inclusive no dia lá da eleição da mesa, após a votação e a proclamação do resultado, demos um abraço público ali, demonstrando que não tinha ficado nenhuma uma sequela do posicionamento dele, da postulação dele, que considero e sempre considerei legítimo, era um desejo dele ser candidato. Tentou construir a candidatura dele de uma forma republicana, que a gente respeita, só que na hora que a gente definiu pela candidatura nossa e pelos apoios partidários, a gente sabia que a gente tinha que levar aquilo adiante e sacramentou com a nossa eleição no dia 1º de janeiro. Mas ranhura zero. Juninho, não sei se ele já declarou isso, mas ele vai ser o nosso líder de governo lá. Então, é até uma missão que eu particularmente falei com ele, que ele desempenhou com maestria, principalmente no último biênio. E eu tenho certeza que tem tudo para ele continuar seguindo esse caminho aí e entregando aquilo que ele se propõe a fazer da melhor forma. Então, eu acho que foi com muita sabedoria que o prefeito fez esse convite para ele, e ele, entendendo o momento, nem pestanejou e aceitou o encargo. Fred, eu falei de uma reunião, né, que foi uma reunião que aconteceu, o prefeito Vladimir publicou a foto, eu escrevi sobre uns bastidores ali que não agradou muito ao governo, a informação que chegou até a mim, mas a informação que tinha também era a possibilidade de, dentro do próprio partido, sair uma outra candidatura do vereador mais votado, o vereador Cassiano Tavares. Esse movimento realmente chegou a preocupar vocês em algum instante? Teve realmente esse movimento ou foi mais boato de bastidor do que, de fato, um movimento de políticos da base? Então, acerca de movimentos e eleições como a de presidência da Câmara, como a gente falou anteriormente, ela é cercada de muitas etapas. A gente considerou também legítimo esse pleito do vereador Cassiano, pelos motivos que você já citou aí, tendo sido mais votado, às vezes até uma expectativa do grupo político dele. Só que a partir de um determinado momento, quando as coisas foram se afunilando, a gente viu que o nome nosso era o que encontrava maior substância, inclusive dentro do partido, para a gente formar a unidade em torno do nosso nome, e o que viabilizou, como você também ressaltou aí, com o apoio decisivo e importante do vice-prefeito Frederico Paes, a gente fazer a composição com os outros vereadores e chegar na eleição da mesa como um forte nome, e o que acabou se consolidando. Mas eu vejo que muito se foi falado, aquela reunião a qual você citou aí, foi a reunião onde, pelo contrário, todos tiveram voz, todos tiveram direito de expressar ali o seu sentimento, inclusive em relação à votação da mesa. Então até me causou estranheza quando veio alguma coisa do tipo um silêncio que incomodou. Não houve em momento nenhum silêncio, a todos foi permitido a fala, todos externaram o seu posicionamento, e o prefeito, naquele momento, ele foi o mais democrático possível. Mas só para eu que escrevi sobre esse silêncio ensurdecedor, na verdade foi dada a palavra, mas as minhas fontes disseram que o Cassiano não falou, que isso que teria causado a estranheza das pessoas que estavam presentes. Mas passou, você já é presidente, vamos para os desafios dessa presidência. Eu acho que desde seu xará Fred também, desde Fred Machado presidente, todos os presidentes falam na necessidade de mexer no regimento, de aperfeiçoar o regimento interno da Câmara, mas passam-se os biênios, outras prioridades vão chegando e o regimento vai ficando. Você também entra com essa missão? Sim,
Sim, a gente, nesses 2 anos que a gente ficou de forma ativa lá na Câmara, a gente viu que o regimento, em algumas vezes, ele entra em conflito com a lei orgânica do município e às vezes até com outros artigos do próprio regimento, o que em algum tempo ele pode vir a causar alguma dúvida na interpretação e muitas vezes não se achar o melhor caminho. Então a gente tem esse olhar para o regimento e vamos tentar fazê-lo de forma que as coisas fiquem mais claras. O regimento muitas vezes dá num artigo uma interpretação e num artigo que vem a tratar de um outro tema, vem com a interpretação que possa vir a divergir daquele primeiro entendimento. Então, o que a gente puder fazer para caminhar nesse sentido de universalizar, vamos dizer assim, a interpretação do regimento, a gente vai focar nisso aí também. E além de regimento, quais são as principais pautas que o Fred defende enquanto presidente da casa? Então, é o que você falou, a gente está chegando lá agora e está começando a conhecer a engrenagem da Câmara por dentro. A gente vê que existe um uso que poderia ser bem melhor explorado da escola legislativa, por exemplo. Então a gente vai focar também numa reformulação da escola legislativa da EMUGLE para que ela volte a estar desempenhando o papel pela qual ela foi criada, que é trazer também como sua principal missão a aproximação entre o cidadão e a Câmara, coisa que a gente vê que durante algum tempo ela já não é vocacionada para esse fim. E a gente espera, reformulando e trazendo de volta a EMUGLE para essa função social que ela tem um papel de destaque, a gente vai estar, inclusive, aproveitando para aproximar novamente a população da Câmara, que é a sua casa. Agora, nós falamos aqui sobre o prefeito Vladimir, esse movimento que se espera aí para 2026, mas político a gente tem que perguntar, todo político que passa aqui. Seria só Vladimir ou você também vislumbra voos mais altos em 26? Qual a sua posição para a próxima eleição? Bem, eu sou um cara de grupo, não tenho nada projetado na minha vida política para 2026. Vejo como um grande desafio estar exercendo o papel de chefe do Legislativo, então eu estou focado nesse momento a cumprir o papel que os vereadores confiaram em mim, que é comandar os trabalhos da casa e tentar fazê-lo da melhor forma possível. Fred, bate-papo rápido, como falei com você, né? Marcamos algumas vezes e tivemos que adiar, mas agora conseguimos aqui uma conversa proveitosa. Eu agradeço você pela participação e deixo espaço Manchete mais uma vez, sempre aberto para a sua participação. Muito obrigado. Obrigado a você, Arnaldo. Peço novamente desculpas aqui pelas outras oportunidades que não pude estar presente e agradecer a você pelo convite, agradecer a Manchete e dizer que estamos à disposição para aquilo que for necessário. Obrigado, Fred. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado agora na Rádio Mais RJ e também, é claro, nas nossas redes sociais. Até a próxima.